Olha, para garantir a alta produtividade da soja, o manejo de pragas é importante, assim como de plantas daninhas. Aliás, o manejo de pragas é importante, assim como de plantas daninhas, que é para minimizar aquele mato competição. A trapoeiraba, ela dá muito trabalho porque ela tem uma capacidade de sobrevivência muito grande. E agora, o tempo de aplicação dos herbicidas podem fazer toda a diferença no resultado desse manejo. Assim como todas as plantas daninhas, a trapoeiraba é uma que apresenta vários problemas para o produtor na lavoura de soja. Com a mato-competição, a produtividade da área pode ser reduzida e a cultivar acaba não alcançando o potencial produtivo. O principal desafio do produtor com esta planta daninha é a tolerância que ela desenvolve em relação a alguns herbicidas. Por isso, muitas vezes o agricultor precisa usar formulações diferentes para o combate. Tem herbicidas que a gente pode usar, que pode ser aplicado, que a gente fala em forma plante, aplique. É o herbicida em pré-emergência, tanto da planta daninha como da cultura. Então, esses herbicidas, eles vão exercer um efeito que a gente fala de solo e vai ajudar a controlar, que a gente fala, e uniformizar fluxos de emergência dessa planta daninha. Lógico que mesmo usando os herbicidas em pré-emergência, pode haver escape, que a gente chama de escape, novos fluxos de emergência que vai, porque o residual do herbicida ele vai passando ou o herbicida vai descendo no perfil do solo, né, e sendo degradado pela microbiota. Então pode ser que venha alguns outros fluxos, que a gente chama de escapes novos. Aí a gente entra com a aplicação de herbicida em pós-emergência. No entanto, gostaria de salientar a importância do uso do herbicida em pré-emergência, pois ele pode fazer o que a gente fala de uniformizar fluxos de emergência. Então você controla determinados fluxos, ou seja, você tem um potencial tanto de reduzir o número de aplicações em pós-emergência, porque essas plantas daninhas têm os fluxos de emergência, então você pode reduzir o número de aplicações em pós-emergência, porque depois da aplicação de fungicida, inseticida, pode até questão de operacionalidade. Então herbicida em pré-emergência, tanto da cultura quanto da planta daninha, traz esse benefício. Outro desafio é que ela tem a capacidade de produzir 4 tipos de sementes, sendo 2 de forma aérea e 4 subterrâneas. Com isso, a sua propagação nas áreas destinadas para a lavoura acontece em pouco tempo. De acordo com estudos, a presença de 58 plantas por metro quadrado pode reduzir a produtividade da soja em 15%. Determinar o time ideal de aplicação contribui para o resultado na eliminação da planta daninha. Você tem um potencial tanto de reduzir o número de aplicações em pós-emergência, porque essas plantas daninhas têm os fluxos de emergência, então você pode reduzir o número de aplicações em pós-emergência, porque depois da aplicação de fungicida, inseticida, pode até questão de operacionalidade. No que tange o manejo, aí no caso da trapoeiraba, para mim ter esse teto produtivo, considerando que eu fiz tudo correto, só falta a questão do controle da planta daninha, é usar o herbicida em pré-emergência. Então é extremamente importante. No entanto, quando há escape e precisa usar esse herbicida em pós-emergência, a gente pode lançar a mão do que? Hoje tem o que? Boa parte da nossa região cultivada com a culturas de soja intolerante ao glifosato. Então pode ser usado o glifosato. Só que o glifosato normalmente nas doses que são usadas em pós-emergência na cultura da soja, para conseguir controlar ela tem que estar no time que a gente fala. Aí no máximo 2 folhas. A gente começa a ter um controle efetivo. Se a trapoeiraba for identificada depois da soja estabelecida, é importante fazer as aplicações o quanto antes. Caso não sejam feitas, a própria estrutura da soja pode proteger a planta daninha da ação do herbicida. Se ficar esperando, às vezes não usou o herbicida lá em pré-emergência, fica esperando o máximo possível de fluxo de emergência da planta daninha para poder reduzir o número de aplicações, certo? De acordo com o pesquisador, estes são os problemas diretos que a trapoeiraba apresenta em campo. Como forma indireta, ela pode ser hospedeira de pragas que podem atacar a próxima cultura, tornando a área difícil de controlar, como é o caso do percevejo castanho. Não se tem a comprovação científica de que uma está relacionada à outra, mas tem sido observado que a praga está presente em áreas infestadas por trapoeiraba. A trapoeiraba, por exemplo, quando ela convive aqui com a soja, ela prevalece lá ou ela emerge depois da colheita da soja, que o nosso sistema agrícola é soja e milho em segunda safra ou sorgo em segunda safra. Normalmente a gente entrar na lavoura de milho já ali recém-implantada, que tem a infestação por trapoeiraba,
e tem histórico de percevejo castanho na área, é comum a gente arrancar às vezes alguma toceira ali de trapoeraba e ver percevejo castanho nas raízes. Então isso é um dano indireto, ela está servindo de hospedeiro alternativo para uma praga, até mesmo pela multiplicação para a sobrevivência desta praga. Para trazer soluções ao produtor, o Instituto está estudando diferentes doses de herbicida para determinar qual pode ser eficiente no controle sem afetar a planta de soja. Se aproximando da realidade das lavouras, o experimento é feito com 3 cultivares de ciclo precoce. O produtor tem mais receio e o técnico que está na linha de frente, né, o agrônomo está na linha de frente em recomendar a associação de glifosato com herbicidas inibidores de LS, é com questão essa fitointoxicação que dá no início da cultura. O que acontece? Às vezes, por mais que você faça associação, vai gerar uma fitointoxicação na cultura, porque ela precisa, por mais que o herbicida é seletivo para a cultura, mas ela precisa de um tempo para metabolizar esse herbicida e fazer com que isso, por mais que a gente vê às vezes uma clorose na folha, que é sintoma de LS, mas isso não refletir lá na produtividade na frente.